A Lei 13.183 de 2015 é a responsável por estabelecer novas regras para o cálculo da aposentadoria e já está em vigor desde novembro de 2015. Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Henrique Silva, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso canal Debate Jurídico para falarmos a respeito da aposentadoria. O prazer é todo meu, Reginaldo. Quero parabenizar a equipe do Debate Jurídico, que tem feito um trabalho excelente na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia, e com as redes sociais está atingindo o Brasil. Para iniciarmos essa entrevista, falarmos a respeito do fator previdenciário, a questão da aposentadoria, explique para nós o que é fator previdenciário. Não tem como falar sobre as mudanças da aposentadoria sem falar do fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? O fator previdenciário é um índice que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida do segurado no momento em que vai se aposentar. Ele é utilizado para reduzir o valor do benefício dos trabalhadores que se aposentam mais cedo por tempo de contribuição, ao invés de se aposentar por idade. Assim, quanto mais cedo for o pedido do benefício, menor será o valor da aposentadoria. E para ilustrar o que nós estamos falando, eu trouxe uma fórmula para explicar para os telespectadores, para os ouvintes e as pessoas que nos escutam. Vamos analisar? O TC, tempo de contribuição no momento de aposentadoria. E vale ressaltar que esse cálculo feito pelo site da Previdência Social é analisado totalmente em anos. O ID é a idade do momento da aposentadoria. O ES é a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. E o A é uma alíquota de contribuição que hoje é fixada em 0,31. A partir dessa fórmula, Reginaldo, é possível concluir que nas aposentadorias por tempo de contribuição, o fator previdenciário costuma reduzir o valor do benefício. Por quê? Porque nesta modalidade, normalmente a pessoa ainda não tem idade para se aposentar e a sua expectativa de vida é muito longa. O fator previdenciário, e isso vale ressaltar, é válido apenas para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição. No caso dos aposentados, de caso de aposentadoria por invalidez, não há utilização do fator. E na aposentadoria por idade, ela é facultativa, apenas quando visa aumentar o valor do benefício. Na antiga regra, era incorporado o fator previdenciário. Com a nova regra, foi extinto? Não, o fator previdenciário permanece e assim como nas previdências dos demais países do mundo. Diversas discussões ocorreram no Congresso Nacional a respeito do fator previdenciário. Que impacto isso traz na aposentadoria da pessoa? Essa nova lei, ela estabelece as novas regras para o cálculo de aposentadoria, que está em vigor desde o ano passado, desde o ano de 2015. A Lei 13.183, ela assegura, entre outras nuances, a famosa regra 85-95 progressiva. E o que é isso? Essa regra nada mais é da concessão da aposentadoria, criando uma alternativa ao fator previdenciário. Essa nova regra, ela estipula um sistema de pontos, para que a pessoa possa se aposentar pelo valor integral de sua contribuição. Esse sistema, somado à idade com o tempo de contribuição. Criou-se muitas dúvidas a respeito dessa reforma por parte do governo. Agora, o que levou o governo a promover essas mudanças? Nada mais justo explicar. Essas mudanças foi necessário para o governo sair do vermelho, para tentar arrumar as contas públicas até o final do ano de 2015. Programou uma série de medidas para cortar despesas e aumentar a arrecadação. E várias dessas medidas, infelizmente, afetam os benefícios da Previdência Social e, diretamente, os trabalhadores da nossa nação. Há décadas se fala da reforma da Previdência. Essa é, então, sonhada reforma? Essa é a nova regra da Previdência Social vigente no nosso país. Muita coisa tem que ser mudada, mas o que prevalece hoje no ordenamento jurídico e no INSS é essa lei atual, 13.183, e a Instrução Normativa 77, que regulamenta o INSS. Continuando a respeito aí do fator previdenciário, ele existe em outros países e pode-se comentar um pouco a respeito do direito previdenciário comparado? Sim. A reforma da Previdência Social ela é analisada por outros países. O mundo inteiro está analisando essa mudança social que acontece nos países, tanto os países emergenciais quanto os países de primeiro mundo. É fácil analisar. A população está vivendo mais, o idoso está vivendo mais e, consequentemente, a expectativa, a densidade demográfica está diminuindo.
Podemos pegar o caso do Brasil. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, você tinha um pai que tinha 8, 10, 15 filhos. Hoje, naturalmente, você vê um cidadão, pai e mãe, homem e mulher, trabalhadores, tendo no máximo 2 filhos ou uma criança no mínimo. Hoje, os trabalhadores, muitos se perguntam a questão de dúvidas a respeito do percentual que eles vão ter a partir do momento em que pede a aposentadoria. Isso é interessante. Essa nova regra ela vai possibilitar que a pessoa já saiba quanto ela vai receber de benefício como aposentadoria. Vamos analisar. Uma mulher que tem 55 anos de idade e tem 30 anos de contribuição, ela preenche os requisitos dessa nova lei, 85 pontos, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Essa mulher vai receber o valor integral do que recebia quando estava na ativa, considerando que 20% do salário é descontado. Não se pode imaginar, Reginaldo, que uma pessoa vai receber o salário de aposentadoria o mesmo que ele recebia na ativa. E vale ressaltar, Reginaldo, que as pessoas estão vivendo mais tempo, recebendo a aposentadoria por um período maior, o que aumenta os custos da Previdência. E eu vou te dar um dado que foi apresentado pelo IBGE. Atualmente, há 9 pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2030, a projeção serão 5 pessoas ativas para cada idoso. Em 2050 serão 3. Em 2060, 2,3. Aí você pode imaginar o porquê que o governo está preocupado. Com essa reforma, o governo está evitando um déficit de mais de 100 bilhões de reais. Doutor, quando o senhor confirmou a sua participação aqui no canal Debate Jurídico, nós disponibilizamos nas redes sociais que as pessoas pudessem participar. E alguns acadêmicos acabaram, então, fazendo algumas perguntas e nós vamos fazê-la agora, aqui, para que o senhor possa estar esclarecendo. Quem participa com a gente é a Emily Moreira, e ela pergunta: como é calculado o salário de aposentadoria e o que mudou com a nova lei? Emily, uma boa pergunta. Como é calculado o salário da aposentadoria? O salário da aposentadoria, Emily, é calculado da seguinte forma, com a nova regra da aposentadoria. Você pega o tempo de contribuição da pessoa e o tempo de idade. Esse fator é calculado numa fórmula do próprio site da Previdência, onde vai dar uma média aritmética. Vou dar um exemplo para você. A pessoa recebe um salário de R$1.000. Se ela recebe esse salário de R$1.000 durante 30 anos, sem aumento de projeção financeira, ela vai ter uma aposentadoria de até 80%. Isso vale ressaltar que se calcula os maiores salários, 80%, e os 20% são desconsiderados. Por esse exemplo, nós podemos deduzir que essa pessoa terá um benefício, uma aposentadoria de R$800 mensal. Foi bem oportuna essa pergunta da Emily Moreira a respeito dos cálculos da aposentadoria, e fica aquela dúvida, porque na legislação brasileira ninguém pode ganhar menos de que um salário mínimo. E cria-se aquela dúvida, se é um percentual proporcional, como é que ficaria? Quer dizer, ele não pode ganhar menos que um salário mínimo. Uma pergunta boa e para explicar para a população. Algumas pessoas me procuram: doutor, por que aquele profissional que trabalha na beira da rua, como um profissional que não é regulamentado, contribui com valor mínimo e recebe o mesmo salário, o mesmo benefício que eu? O INSS, ele está de portas abertas para todos que queiram se filiar. O INSS é um instituto é um instituto contributivo que visa dar qualidade de vida para os seus segurados. Eu vou dar um exemplo, Reginaldo. Se um vendedor ambulante queira se regularizar perante o INSS, uma da regra mais fácil é procurar o Sebrae para regularizar e criar o MEI, o microempreendedor individual. Esse empreendedor individual ele vai ter uma taxa diferenciada, vai pagar um valor menor junto ao INSS, mas vai receber o valor mínimo que qualquer pessoa pode receber, que é o salário mínimo. Temos mais uma pergunta, mais uma pessoa participando, agora é o Lucas Galão. Quais os requisitos para a aposentadoria? Essa é a pergunta. Lucas, os requisitos para a aposentadoria se dividem em 2 fatores. Primeiro, a idade e o tempo de contribuição. Eu vou dar um exemplo de homem. O homem, com essa nova regra, ele deve ter 60 anos e 35 anos de contribuição. Nada impede que a idade dele pode ser mais avançada, em virtude de ter começado a contribuir com um tempo posterior. Mas é muito fácil. E tem uma outra regra do segurado especial, aquele que trabalha em locais de periculosidade, de insalubridade. Essas pessoas podem aposentar com 15, 20 ou 30 anos. E um outro fator que vale considerar é aquelas pessoas que podem contribuir com uma forma de 180 meses ou 15 anos de contribuição. A respeito do tempo de contribuição,
Tem-se uma idade que você tem que estar assinando a sua carteira para que ele possa se enquadrar e não levar muito tempo para poder ser o beneficiário, se vier precisar? O ideal é que o jovem, quando complete 18 anos, se ele entrar no mercado de trabalho, que tenha a carteira assinada. Só que vale ressaltar, um jovem que entra para o mercado de trabalho com 18 anos, para ele cumprir os requisitos da lei, ele vai contribuir muito mais tempo. Por quê? Se ele tem que ter um mínimo de 60 anos de idade, eu falo no caso do sexo masculino, e 35 de contribuição, ele vai chegar ao tempo de contribuição com 35 anos, mas não vai ter idade. E naturalmente a sua aposentadoria, o seu benefício vai ser menor, até em virtude da expectativa de vida. Doutor Paulo, eu quero agradecer a sua participação, ter explanado o seu conhecimento a respeito das novas regras previdenciárias aqui no canal Debate Jurídico. O senhor, como advogado, também exerce a função de jornalista. É um prazer ter recebido a sua pessoa aqui no nosso canal Debate Jurídico. Eu agradeço e queria falar muito mais sobre o tema. Há um tema específico que não foi tocado aqui, que tem trazido muita divergência, que é a aposentadoria especial para professores, em virtude de que a classe da educação é amparada pela Constituição e nenhuma lei ordinária pode sobressair pelo princípio constitucional. Eu agradeço, Reginaldo, o convite, até porque nós somos colegas de trabalho, tive 10 anos trabalhando na área da imprensa e agora eu estou no campo acadêmico, no campo jurídico, e fico feliz de ver um trabalho como esse aqui crescendo na cidade de Cacoal e no estado de Rondônia. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista aqui no nosso canal. E você pode curtir, você pode compartilhar e se inscrever.